Olá, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui, dessa vez falando sobre o projeto 101 Coisas em 1001 Dias, que é um projeto que eu gosto muito. Quem está aqui na internet desde os primórdios, quando tudo era mato, já deve conhecer esse projeto, porque ele ficou bem famoso lá no começo dos anos 2000, da década de 2000, 2010, por ali, ele ficou bastante famoso. Eu estou aqui com o meu computador, porque eu vou precisar de uma colinha, e vim falar com vocês sobre isso. Esse vídeo faz parte, inclusive, de uma das minhas metas da terceira lista do 101 Coisa em 1001, mas eu quero começar explicando para vocês o que é esse projeto. Então, ele surgiu num site chamado Day Zero Project. Esse site ele foi criado justamente para isso, para ajudar as pessoas a tirarem as metas do papel. Então, você vai criar 101 metas para ser cumpridas em 1001 dias, que é mais ou menos 2 anos e meio. Aqui nesse site você consegue ver o que as pessoas querem fazer, as metas mais famosas, que é doar sangue, fazer uma tatuagem, responder a 50 perguntas que libertam a sua mente. Inclusive, eu já fiz isso, está lá no blog. Acessem aqui na descrição do vídeo para vocês lerem as minhas respostas. Escrever uma carta para si mesmo e abrir em 10 anos. Dormir sob as estrelas. Embaixo das estrelas. Dormir embaixo das estrelas. Não reclamar de nada por uma semana e por aí vai. E as metas que o maior número de pessoas fez até hoje aqui no site é ir a shows, se apaixonar, conseguir um trabalho novo, doar sangue e acampar. Essas são as 5 principais metas aqui olhando no site hoje. Mas quando a gente se cadastra nesse site, se você quiser fazer a lista se cadastrando nesse site, esse site ele é em inglês, você consegue ver as listas de outras pessoas, você consegue pensar, se inspirar nas outras pessoas para fazer as suas metas. Qual que é a orientação que eles dão? A meta tem que ser algo factível e mensurável. Então, a ideia não é deixar vago. Então, por exemplo, ir a shows. É ir a show na sua cidade? Ou quantos shows você pretende ir? Coisas que dê para mensurar. Então, mesma coisa, sei lá, doar sangue. Quantas vezes você quer doar sangue dentro desse período? É uma vez só? São várias? Então, a ideia é criar metas que sejam factíveis e que dê para você medir, né? Então, quanto mais preciso você for, melhor nesse caminho. Eu estou na minha terceira lista. E como que eu faço o cálculo, né? Porque são 1001 dias, eu não vou ficar contando, cada ano tem 365 dias, mas aí tem ano bissexto e tal. Então como que eu faço isso, né? Eu vou no site chamado Date Calculator, e aí você coloca lá o dia que você quer começar, deixa lá onde tá Add e coloca 1001. Então, dias. E aí ele vai calcular a data para você. E eu uso esse site desde a primeira lista. Muito bom. Vou deixar todos esses sites que eu tô citando aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer e caso você queira olhar. A minha primeira lista, eu fiz de 1º de janeiro de 2013 até 29 de setembro de 2015. Das 101 coisas, eu finalizei 59 com sucesso e não concluí 42. E aí, assim, foi muito interessante. Eu fiz 59, então foi mais da metade, né, das coisas que eu fiz. E eu lembro que na época me deu um gás muito grande para continuar com os meus projetos. Você ir riscando coisas que você já fez da lista é muito divertido, muito gostoso. Então foi uma experiência bem legal. E na época eu conheci muita gente que também estava fazendo. Então, por exemplo, a Aline Codonho, lá do site do blog Inventando o Assunto, a gente se conheceu porque não sei se foi ela que viu a minha lista ou se foi eu que vi a lista dela primeiro, mas aí a gente começou a trocar, né, visitas nos blogs. Depois a gente se conheceu pessoalmente, hoje a gente é amiga. Então, além das metas da lista, eu consegui agregar pessoas na minha vida e isso foi muito legal. A segunda lista eu fiz de 1º de janeiro de 2016 a 28 de setembro de 2018. E aí eu tive um problema, porque eu abri o blog agora e eu vi que eu não atualizei a lista, gente. Eu acho que eu desisti no meio do caminho, porque tinha 12 tarefas em andamento e 4 tarefas finalizadas. Então eu acho que eu desisti no meio do caminho, porque se eu não atualizei a lista, deve ter sido isso. Às vezes acontece, às vezes a gente não tá no momento. E aí quando foi no ano passado, em 2024, eu resolvi
que eu queria fazer uma terceira lista. Foi numa época que eu tava meio assim, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lembrei do projeto, eu falei assim, talvez se eu traçar algumas metas que sejam viáveis, que sejam legais, eu consiga dar uma deslanchada em alguma coisa. E também foi interessante porque eu sabia que ia pegar bem essa transição de década pra mim. Porque eu abri a lista em 1º de setembro de 24 e eu vou terminar essa lista em 27, ou seja, eu vou terminar essa lista com 40 anos. Então vai ser muito interessante isso. E aí, uma das minhas metas é gravar vídeo pro YouTube. E uma das minhas metas é gravar vídeo falando um pouco da atualização dessa lista. Então quem quiser ler a lista completa, tá no blog, tá no meu site, o algumasobservações.com. Mas eu quero comentar um pouco do que tá em andamento, do que tá sendo feito, e trazer essas atualizações aqui para vocês. Eu escrevi um post sobre isso, então quem quiser ler com mais detalhes cada uma das coisas que eu já fiz, tem mais detalhado lá no site, mas eu vim falar com vocês sobre isso hoje. Das 101 coisas, eu tenho 13 tarefas concluídas, 27 em andamento, 61 que estão em aguardo, e não abandonei nenhuma das tarefas, então isso foi bem legal, assim. Uma das tarefas que eu tinha era terminar a pós-graduação em psicopedagogia. Terminei no ano passado, já emendei na de revisão de textos, então terminei uma e comecei outra. Eu achei que a pós-graduação em psicopedagogia seria muito difícil e ela foi muito fácil, porque era muito baseado em estudos de casos e eu tinha vivenciado tudo isso na escola, então era mais sentar e escrever e colocar o referencial teórico, porque as soluções para aqueles problemas que eles propunham nos estudos de caso eu já tinha vivenciado. Então foi interessante. Outra tarefa que eu tinha era lançar o meu livro em espanhol. Lá Intermitência de las Cosas está aí, para quem quiser ler em espanhol. Tem uma playlist do livro, A Intermitência das Coisas, lá Intermitência de las Cosas, aqui no canal, então vocês podem ver também. Quem quiser comprar, basta entrar em contato comigo, que eu mando autografado. Tem também na loja do Algumas Observações, a descrição tá aqui O link tá na descrição do vídeo, era isso que eu queria dizer. Também concluí voltar em Buenos Aires, eu passei meu aniversário ano passado lá, foi bem divertido, apesar de eu ter ficado doente na volta. Lá no blog tem vários conteúdos sobre Buenos Aires, de todas as vezes que eu fui, então dá pra vocês verem, se vocês quiserem dicas de passeios, de lugares pra ir, enfim. Sou apaixonada por Buenos Aires, se eu começar a falar aqui eu não paro nunca mais. E ao teatro 4 vezes ao longo dos 1001 dias. Essa meta foi muito interessante porque eu coloquei um número baixo, 4 vezes, mas o que aconteceu? Eu acabei indo mais de 4 vezes ao teatro. Então, eu acho que essa é uma coisa legal do projeto, a gente coloca as coisas no nosso radar. E aí eles continuam no radar. Então, por exemplo, no próximo, eu tô gravando esse vídeo numa quinta, no próximo sábado eu vou ao teatro de novo ver uma peça. Então, mesmo já tendo completado essa tarefa. É muito interessante fazer essa lista de 101 coisas, porque a gente vai colocando coisas que a gente quer trazer pra nossa vida no radar. E isso é muito legal. Outro item da lista era ir a 10 shows, e eu já fui a mais de 10 shows. Eu listei aqui no blog, né? Eu vi o Niall Horan, eu fui num festival de jazz, eu fui no show do Paul McCartney e do Linkin Park, que teve a abertura do Eagle Kill Talent, do Lulu Santos, da Shakira, do Sting, do Leone. Aí eu vi os Paralamas do Sucesso, que aliás, showzaço. Foi um dos melhores shows que eu vi dessa leva. Que teve a abertura do Dado Villa-Lobos. Fui no show do Nando Reis. E aí fui no The Town, que no The Town eu vi o CeeLo Green, o Pedro Sampaio, o Jason Derulo. Não recomendo, mas isso é só entre a gente. E os Backstreet Boys. E fui no show do Oasis, que teve a abertura do Richard Ashcroft. Então, já fechei esses 10. Mas como vida de fã é vida de fã, o Harry Styles já está comprado. Yeah! Né? Então, vida de shows, vamos lá. Outra coisa que eu fiz, que eu gostei muito, foi comemorar os 10 anos do projeto Escrita Criativa. A Yumi esteve aqui no Brasil naquela época, que foi em maio, que é o aniversário do projeto.
A gente gravou vlog, a gente tirou foto, a gente comemorou de tudo quanto foi jeito. Vou deixar o vlog linkado, tá lá no canal do projeto, vocês podem ver. Respondi as 50 perguntas que libertam a nossa mente. Fiz check-up. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de agulha, então eu sempre fico enrolando para fazer exames. Essa foi uma das tarefas que estavam nas listas anteriores que eu não consegui cumprir e dessa vez eu consegui. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Achei que ia ter algum problema de colesterol, diabetes ou qualquer coisa assim. E graças a Deus eu sou uma pessoa muito saudável. Deu tudo certo. Yeah! Então, essa foi uma das tarefas mais difíceis dessa lista pra mim, com certeza. Fazer outra atividade física. Eu faço pilates já tem... Em setembro vai completar 8 anos e eu queria fazer uma outra atividade física. E aí eu comecei com as aulas de dança. Entrei em 2 grupos de dança diferentes. Foi muito divertido ano passado, a gente se apresentou. Foi bem legal. Pretendo continuar esse ano, se a escola continuar com as aulas de dança, que está um mistério por enquanto. Saberemos em fevereiro. Mas se a escola continuar com as aulas de dança, continuarei, porque me divirto muito. É um momento feliz da minha semana. Comprar um computador novo. Here it is. O meu computador quebrou durante o último Mercúrio retrógrado do ano, que foi o Mercúrio retrógrado em Sagitário. Eu tenho ascendente Sagitário. Foi bem difícil. Foi muito difícil, mas aqui está o computador novo, maravilhoso, recomendo e tá me ajudando muito no meu trabalho, adiantou muita coisa, definitivamente. Tinha um dos itens que era comprar uma carteira nova, que a minha carteira já estava pedindo aposentadoria há muito tempo, também fiz isso. Comprei o Diário de la Dispersión, que era um livro que eu queria. Falei disso no vídeo, livros que eu comprei em Buenos Aires, e já estou com o Diário del Dinheiro. Para quem viu aquele vídeo, eu falei que eu queria esse livro, que a Ayu me ia trazer, e a Ayu me trouxe. Beijo, Ayu! Refazer o RGS também era uma tarefa que estava na minha lista há um tempo e que eu estava procrastinando, e fazer o RG foi a coisa mais fácil. Sabe aquela tarefa que você procrastina porque ela é burocrática, mas quando você faz você demora literalmente 15 minutos, no máximo 20 estourando? Foi isso. Entrei lá no site do Poupatempo, agendei um horário, cheguei lá, eles me atenderam no horário, fiz em coisa de 15 minutos e depois de um mês eu voltei lá pra buscar, depois de 20 dias eu voltei lá pra buscar. Estou de RG novo, que agora não é mais RG, é CNI, mas enfim, estou de documento novo. O que está em andamento? Ler os livros que eu tenho na minha estante, sem comprar livros novos. Isso está em andamento. Tenho uma meta de ler pelo menos 10 livros que estavam na minha estante, que eu tinha comprado e não tinha lido. Já li 7, que foram Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Um Paraíso Portátil, do Roger Robinson, Demerara, do meu amigo Wagner Barreira, que inclusive tem um vlog de leitura que eu mostro eu lendo Demerara. Como Encontrar Seu Estilo de Escrever, do Francisco Castro, que é um livro sobre escrita, e é um livro muito, muito simples, muito rápido de ler, mas muito bom. Essa História Tá Diferente, que é um livro organizado pelo Ronaldo Bressani, que tem várias histórias de vários autores, baseadas em músicas do Chico Buarque. Cartas Perto do Coração, que é um livro de trocas de carta entre o Fernando Sabino e a Clarice Lispector. E o Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil, que era um livro que eu tinha e eu li durante as aulas com uma das minhas alunas mentorandas. Então foi muito legal, porque além de eu ler, eu aprofundei na orientação do conteúdo para essa minha aluna. E agora faltam mais 3 da minha estante, que eu vou escolher ao longo do ano para poder, pelo menos, essa meta terminar. Mas a minha meta é ler o maior número de livros possível da minha estante, sem comprar livros novos, o que é muito difícil para uma pessoa que ama ler. Eu quero entrevistar pessoas para o meu blog. A primeira entrevista já saiu, é a Regiane Folter. Então, se vocês quiserem ler a entrevista, já sabem, link na descrição. Publicar uma vez por semana algumas observações. É uma meta que no ano passado eu dei uma falhadinha, mas eu continuo deixando em andamento porque eu estava olhando as métricas. E depois que eu comecei a fazer esse projeto, mesmo tendo falhado uma semana ou outra, eu postei mais no meu blog. Eu fui mais consistente. E por que eu também deixei isso em tarefas de andamento? Porque as falhadinhas foram quando eu fiquei doente. E aí, né, gente? Eu estava doente, então eu considero que eu estava de atestado, vamos dizer assim.
registrar o andamento das 101 coisas, que é esse vídeo, gravar 10 vídeos para o projeto Escrita Criativa durante esse período. Eu já gravei 5, então faltam mais 5. Cumpri a meta de publicar aqui no YouTube. Vocês estão vendo que pelo menos uma vez por mês tem um videozinho aqui nesse canal, então não me abandonem, segurem aqui na minha mão que a gente vai alimentar esse canal esse ano. Ver mar ou corpos da água, pelo menos uma vez por ano. Em 2024 eu fui à praia. Em 2025 eu fui para Buenos Aires e lá tem, né, em Puerto Madeiro tem o rio ali. Então eu vi corpos d'água tanto em 2024 quanto em 2025. Quero me programar para isso esse ano. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar perto de água. Não sei se é a minha lua em peixes, não sei. Mas eu gosto muito. Então, isso é uma coisa que faz bem pra minha saúde mental, assim. Então, pelo menos uma vez por ano, uma viagenzinha pra ver um grande corpo de água tem que ter, e por enquanto eu consigo. Fazer uma lista de museus e visitá-los. Essa também é uma tarefa que está em andamento. Eu já fiz a lista de museus, inclusive vou deixar essa lista de museus, ela vai entrar no ar em algum momento daqui pra abril lá no meu blog. O post já tá pronto. Já está programado, então se vocês quiserem ter uma lista de museus para visitar, só entrar lá no meu blog que daqui a pouco ela entra no ar. Não comecei as visitações ainda, mas pretendo. E eu quero ver se eu visito alguns museus que eu não conheço, além de voltar nos museus que eu conheço. E numa mega artesanal. Isso era uma coisa que aparecia na segunda lista, se eu não me engano, e que eu coloquei na terceira. E eu sempre falo, vou na mega, porque a mega artesanal é um evento muito bacana para quem tricota, crocheta, faz qualquer tipo de arte, né, manual. Ano passado eu fui olhar, o ingresso estava caríssimo, porque eu fui olhar faltando 2 semanas. E aí, no meio, acho que foi no começo do mês, começo de janeiro, eu falei, vou entrar no site da Mega Artesanal para ver as datas e já deixar meio que isso no meu planejamento anual. E aí eu vi que já tinha ingresso vendendo e que o primeiro lote era muito barato, então eu já comprei o ingresso, por isso que essa tarefa está em andamento. A Mega Artesanal é só no meio do ano, mas o meu ingresso já está comprado, então eu vou na Mega Artesanal. E ao parque uma vez por mês. Do mesmo jeito que eu gosto muito de corpos de água, eu gosto muito de gramado e de pôr o pé no chão e essa coisa toda, e parque, e abraçar a árvore. Dei sorte que a minha aula de dança é dentro de um parque. Então, eu fui ao parque mais de uma vez ao mês o ano passado, isso foi bem legal. É bem divertido, é bem gostoso. E recomendo, gente, contato com a natureza. Faz muito bem pra cabeça. Fazer um spa day no mês, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, normalmente, eu começo trocando roupa de cama, aí ponho creme no cabelo, deixo hidratando, faço máscara de pele, faço a unha. É um momento eu comigo mesma, e gosto. Não trabalhar no final de semana, a não ser que isso seja impreterível. Consegui. Trabalhei em alguns finais de semana? Trabalhei em alguns finais de semana. Mas eram coisas assim, tô aqui meio entediada, vou aproveitar e vou adiantar alguma coisa, uma preparação de aula, por exemplo, ou a leitura de um texto de um aluno, qualquer coisa assim, durante a semana. Mas eu tenho evitado. Adianto quando dá, mas tenho evitado. Se eu vejo que a semana vai ser tranquila, eu falo, eu vou ficar aqui descansando, eu vou ler o meu livro, eu vou fazer outra coisa. Mas eu não vou falar que não aconteceu. Aconteceu. Trabalhei um ou outro final de semana, mas a regra aqui é não trabalhar no final de semana, a não ser que seja impreterível. Então, para uma pessoa que é workaholic, é sempre um exercício. Comprar e dar presentes sem motivos. Eu fiz isso para algumas pessoas, né? Porque essas metas todas, elas têm números, tá, gente? Quando vocês entrarem lá na 101 coisa em 1001 dias, vocês vão ver que tem lá, comprar tantos presentes sem motivos. Eu tricotei muita coisa e dei de presente pros meus amigos. Isso foi muito legal, porque eles amam receber e eu amo fazer, e enfim. Eu acho que isso constrói laços, assim, com as pessoas. É bem legal. Fazer uma doação para pessoas que precisem, eu também já fiz. Escrever cartas para pessoas, eu tenho que escrever 10 cartas para pessoas diferentes. Eu já escrevi 3. Estou com mais 2 na cabeça. Eu até falei, né, se vocês quiserem receber uma cartinha, só me escrever por e-mail mandando seu endereço que eu escrevo uma cartinha para você. Encontrar o meu sobrinho do coração, a gente se encontra, a gente se diverte, eu brinco muito, volto a ser criança, é muito divertido. Escrever no diário com constância, isso também tenho feito. Acho que dos 1001 dias eu coloquei aqui que eu quero ter 500 escrito, está rolando. Diminuir o refrigerante.
Às vezes no calor dá vontade de tomar uma coquinha, mas se der pra substituir por suco, eu tenho substituído. Ter uma rotina de skincare. Melhorei? Melhorei. Comprei até um sérum, umas coisas assim. Mas ultimamente meu skincare tem sido lavar o rosto, passar protetor solar. Mas pra quem não fazia nem isso, tá ótimo. Doar o cabelo. Eu tinha colocado essa meta em andamento quando eu fiz o post no blog, mas agora ela já vai migrar para a concluída. Consegui doar meu cabelo. A última vez que eu cortei meu cabelo, se vocês olharem ano passado, os vídeos de ano passado, vocês vão ver que ele estava super curtinho, né? Eu cortei basicamente esse pedaço todo aqui. E eu estava com a mecha em casa, eu tentei doar antes, eu não consegui porque o correio não estava aceitando, e aí eu descobri um shopping que tem um ponto de coleta, que é o Shopping Metrô Tucuruvi, bem longe da minha casa, mais fácil acesso, porque, né, é dentro da estação do metrô, então qualquer lugar que você vá de metrô em São Paulo normalmente é bem acessível. E aí eu levei a mecha do meu cabelo lá, então está doado. E já está quase na hora de doar de novo, gente, porque esse pedaço aqui em breve vai embora. Então, doar o cabelo consegui doar, continuar no Pilates. Já até estava conversando com a minha professora hoje pra gente retomar, porque ela estava de férias e ela tá com um probleminha de saúde, ela tá resolvendo isso. E voltar no Pilates, que esse ano eu vou fazer 8 anos de Pilates. Decorar o planner e a agenda. Tenho decorado o planner e o diário. Gosto mais de decorar o diário, porque é aquele momento que eu paro, eu penso no planejamento do mês, aí eu coloco uma coisa para abrir o mês, meio bullet journal, assim. Tá sendo um exercício criativo, e aí eu ganhei várias canetinhas que meu amigo trouxe da Austrália, e aí eu uso as Papermate todas, bem legal. Fazer o check-up das gatas. Poesia, que está aqui dormindo do meu lado, vocês não estão vendo, mas ela está roncando, já fez o check-up. Agora falta a última vacina da Poesia, e aí eu vou levar a Camomila. Ah, por que a Poesia fez o check-up antes? Porque ela ficou doente quando eu viajei, e aí ela, pra gente descobrir o que ela tinha, ela teve que fazer o check-up primeiro. Meus planos era fazer o check-up da Camomila primeiro, mas não deu certo, porque ela passou na frente. No final das contas, ela passou mal porque ela tava com saudade, a conclusão foi essa. Mas foi bom ter feito check-up, porque a gente descobriu que talvez ela esteja com um nódulozinho na tireoide. É muito comum isso em gato. O exame deu meio inconclusivo, então eu passei... A Popô foi no... Ai, como é que chama? Endocrinologista. Sim, gente, gatos têm endocrinologista também. E aí ele falou assim, não, vamos repetir o exame daqui 6 meses. Então estamos nessa de observar e refazer exames. Mas pelo que ele me falou, vai ser... Dá um remedinho todos os dias e tá tudo certo. Então não é nada desesperador. E sobre comprar maquiagens novas, que eu preciso renovar as minhas maquiagens, eu comprei uma base e esse batom que eu tô usando. Então é isso, gente. Por enquanto, essas são as minhas tarefas que estão em andamento. Essas são as tarefas que eu cumpri. E esse é o 101 Coisas em 1001 Dias. Recomendo para quem tem dificuldade de tirar as tarefas do papel. Diria que uma coisa importante, colocar na agenda, no seu planejamento, que pode ser na sua agenda, no seu Notion, enfim, o lugar onde você se planeja, voltar na lista de tempos em tempos, porque senão a gente esquece. E aí a gente vê, eu podia ter feito tal coisa, eu, né, esqueci disso aqui, ou, às vezes tem gente que, quando a tarefa para de fazer sentido, porque às vezes isso acontece, substitui a tarefa por uma outra que faz mais sentido, ou então coloca como abandonada. Opções aí, 1000. Mas é legal você voltar de tempos em tempos. Então, normalmente, o que eu faço? Eu olho a minha lista todo começo de mês. Porque aí eu vou fazer o planejamento do mês e aí eu vejo qual item da lista que eu quero trazer para o meu planejamento. Por isso também que tem algumas tarefas que não foram iniciadas ainda, porque não cabia dentro dessa agenda por enquanto. E aí, depois eu vejo o que eu quero fazer naquele mês, e aí, quando eu vou planejar minha semana, eu olho, isso aqui cabe dentro desse espaço na semana. Então, é um jeito de organizar para não acontecer o que aconteceu com a minha lista 2, né? Que realmente, minha segunda lista eu não atualizei. Ela está aqui. E aí tem algumas coisas que a gente vai percebendo também que ela faz sentido, mas não faz sentido para aquele momento.
né? Então, por exemplo, eu que tenho fobia de agulha, coloquei nas 3 listas que eu queria fazer um check-up, eu só consegui fazer um check-up agora. Por quê? Porque o meu mental agora está muito melhor. Simples assim. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tive que pedir companhia, tive que pedir companhia, tive que pedir ajuda, tive que fazer terapia por anos. Ok. Mas eu consegui. Então, tem algumas tarefas que elas se repetem em algumas listas. Então, vocês vão ver, por exemplo, que eu não sei andar de bicicleta. E eu acho que eu coloquei nas 3 listas que eu queria aprender a andar de bicicleta. É um pouco frustrante porque tá na 3ª lista e eu ainda não consegui? Talvez. Mas, por um outro lado, é um jeito de eu não perder esse sonho de vista. Então, eu tento olhar para esse lado, que é o copo mais cheio. De, não, eu não vou perder esse sonho de vista enquanto eu não aprender a andar de bicicleta. Nem que seja para falar assim, aprendi e não gostei. Mas tá aqui na lista, não perdi esse sonho de vista. Então, fazer as 101 coisas é legal por isso. É legal por isso. E aí é isso, vai ter tarefa que pros outros é muito fácil, como fazer um exame de sangue e andar de bicicleta. E vai ter tarefas que pra você não é tão fácil assim, e por isso está na sua lista. Né? Ou vai ser tarefas que você fala assim, não, eu vou botar isso nessa lista porque eu preciso resolver isso aqui, como foi o caso do meu RG. Eu sabia que ele já estava fazendo, ele estava perto de fazer 10 anos, e eu sabia também que, né, tá tendo essa troca do RG pro CNI. Mas, gente, é burocracia e eu detesto eu sou, apesar de eu ser virginiana com Marte em Capricórnio, eu detesto burocracia. Eu sou aquela que sempre vai procrastinar pra resolver uma burocracia. Então, ir a 10 shows pra mim é muito mais fácil do que marcar, levar 5 minutos pra marcar, agendar um negócio online e 20 pra ir ali e fazer o RG, sabe? Então, a 101 coisas em 1001 dias nos ajuda nesse sentido de, não, vamos resolver o que tem que resolver. Né? Você vai ter 1001 dias, 1001 dias é tempo pra caramba, então é uma lista de metas. Apesar da lista ser grande, 101 coisas, você também tem tempo pra se organizar e resolver cada uma delas. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas do que é o projeto, se vocês quiserem fazer perguntas de como foi o meu processo de elaboração de lista, porque eu penso sempre as listas por áreas, às vezes eu divido as minhas listas por temas. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem as perguntas, porque provavelmente daqui a 6 meses vamos ter outro vídeo como este, para falar de como que avançou a minha lista de 101 coisas em 1001 dias. Certo. Então é isso, nos vemos no mês que vem, fevereiro. Não estou esquecida que eu estou devendo o vídeo sobre o final da Manta do Clima. Essa é uma outra coisa que eu estou procrastinando um pouco, mas que vai sair, né? É porque eu quero resgatar dados, eu quero medir a manta para ver como que ela ficou. E aí não sobrou tempo para fazer isso, mas eu quero trazer a Manta do Clima, eu quero trazer as minhas metas de leitura, então vai ter mais coisas aqui nesse canal nos próximos tempos, então continuem por aqui. Se você já fez as 101 coisas em 1001 dias, me conta como é que foi a sua experiência aqui nos comentários. Se você não fez e quer fazer, também me conta. Se você não faria, me conta também. Vamos bater esse papo, eu gosto dessa troca. Tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!